A busca pelo parto natural, aquele que não sofre nenhuma interferência médica, vem crescendo entre as futuras mamães. Mas para que não haja risco à mulher e ao bebê, é fundamental que seja feito o acompanhamento médico durante toda a gravidez. E esse é o nosso tema de hoje, do quadro Mais Saúde. Hoje eles só se preocupam em ser fofos e nem imaginam que os pais passaram dias e dias debatendo sobre a melhor maneira deles virem ao mundo. Todos aqui passaram pelo parto natural, que parece com o parto normal, mas sem qualquer interferência médica. A mãe deixa o filho vir, seguindo o ritmo natural do corpo. É como um fruto que cresce sozinho e só vai ser colhido quando estiver totalmente maduro. Joaquim Augusto nasceu assim. O médico estava lá, apenas acompanhando para o caso de uma emergência. O Ellen não quis abreviar as dores. Escolheu viver o momento com toda a intensidade. Vai ser uma coisa que eu vou lembrar para sempre, assim. E ele nasceu, passou. Então é tranquilo, é toda a preparação, é toda a informação, é tudo psicológico no final das contas. O parto natural não tem uma posição ou local específico para acontecer. Algumas estiveram em casa, assistidas por enfermeiras obstetras, outras no hospital. A Daniele foi à maternidade com antecedência e levou todas as orientações para um parto natural. E nós fizemos o plano de parto, que foi recomendado pela nossa doula, e nós levamos no hospital uma semana antes do bebê nascer e dá sorte também de encontrar uma boa equipe, né? E graças a Deus deu tudo certo. A instrutora explica que é importante a mãe ter o máximo de informação possível para escolher bem o lugar e o tipo de parto. Ela cita as vantagens do modo natural. A gente vai ter um vínculo entre mãe e bebê muito mais entrelaçado, né? Porque vai se respeitar todo esse partejar. A mulher vai ter o bebê de uma forma muito respeitosa. O maior benefício realmente é para a saúde dessa criança e para a mãe, né? Que ela vai ter também um pós-parto muito mais tranquilo, uma amamentação muito mais tranquila também. Mas este obstetra alerta sobre os riscos para quem decidir ter o filho fora do ambiente hospitalar ou sem a presença de um obstetra. Em diversos lugares do Brasil, a gente vê partos naturais sendo realizados fora do ambiente hospitalar e muitas vezes com complicações em que não dá tempo de chegar no hospital para poder corrigir algum tipo de complicação, tanto materna quanto fetal. Raíza planejou ter o neném em casa, mas estava preparada para uma possível internação hospitalar. Foi o que aconteceu e o Gregório acabou nascendo por uma cesariana. Mas eu me sinto feliz, mesmo tendo sido feita a cesárea foi bem indicada e a cesárea ela serve para isso, para salvar vidas. E fevereiro é o mês de combate ao câncer infantil. A campanha tem o objetivo de alertar os pais sobre a doença, já que quanto mais cedo diagnosticada, maior a chance de cura. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de que cerca de 1.200 novos casos sejam diagnosticados neste ano em toda a região norte. Heloísa tem vergonha da câmera, mas com o microfone na mão, se solta. Quero saber, quero comida, esse cara é a minhazinha. Ela tem apenas 3 aninhos, é o xodó da mamãe Luciana, que quase desabou ao saber que a filha, na época com 1 ano e 10 meses, estava com câncer. Para mim, o mais difícil foi ver como ela ficou traumatizada, né? Porque de tantas furadas, tantos exames, as quimioterapias não são fáceis, deixa ela enjoada realmente, ela fica sem conseguir se alimentar direito. O começo foi muito difícil, agora nessa fase do tratamento que tem sido melhor, menos doloroso, vamos dizer assim. Luciana conta que até descobrir a doença, os sintomas de Heloísa vinham sendo tratados como de uma virose. Foram várias idas ao médico até receber o diagnóstico correto. E eu via que aquilo não estava normal, até que ela fez um exame chamado mielograma, que foi o que detectou a doença. Este médico explica que é muito comum sintomas de câncer serem confundidos com de outras doenças. Ele alerta para alguns deles, como palidez, caroços pelo corpo, perda de apetite e peso, alterações nos olhos, inchaço abdominal, dores de cabeça, dor nos membros, cansaço, tontura e perda de equilíbrio.
O doutor Vinícius explica que o ideal é levar as crianças ao pediatra com frequência, além de observá-las no dia a dia. Os pais precisam conhecer seus filhos. Normalmente uma criança normal e sadia, ela é uma criança ativa, que gosta de brincar, que gosta de comer bobagem. E quando você nota uma alteração no comportamento da criança, você tem que ficar alerta, que pode chamar a atenção para um sinal de doença. O câncer não tem, na maioria das vezes, uma manifestação específica, que para você dizer é câncer. As manifestações são muito semelhantes para as outras manifestações de doenças mais comuns, normal da faixa etária. Mas quando você percebe que essa manifestação se perpetua, ou seja, ela demora para passar, aí chama a atenção. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a doença é responsável pela maioria das mortes em idade infantil no país. Uma entre 600 crianças desenvolve algum tipo da doença. A estimativa é que somente na região norte, cerca de 1.200 devam ser diagnosticadas com o problema neste ano. A boa notícia é que, se descoberto cedo, no início, o câncer em crianças tem de 80% a 90% de chance de cura. Isso porque os pequenos costumam reagir melhor ao tratamento do que os adultos. Que seja feito um acompanhamento multiprofissional, onde vai ser toda uma equipe que vai trabalhar em cima dessa criança, incluindo médico, equipe de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, e toda essa equipe junta vai trabalhar pelo bem-estar daquela criança. Luciana que o diga. A pequena Elô ainda não teve alta, mas segue cada vez melhor. O que eu diria para cada mãe é de não perder a fé, né? Continuar firme, passar força, que é o que eles precisam, né? De confiança, de força, e seguir o tratamento à risca, direitinho. Porque é longo, é demorado, é exaustivo, mas a cura virá, né? A gente tem que ter essa certeza em mente, que a cura virá. E o Ministério Público Estadual e o Federal entraram com uma ação na Justiça contra o Estado e a União pela falta de um medicamento usado no tratamento de esclerose múltipla, que somente pode ser entregue pelo SUS. O repasse do remédio está suspenso desde novembro do ano passado. Por causa disso, alguns pacientes já estão tendo complicações no tratamento da doença. Há 16 anos, a dona Ana Cristina recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central, dificulta a locomoção, a visão e causa fadiga extrema. É uma fadiga crônica. Às vezes você acorda, vai ao banheiro escovar os dentes, quando volta, você já está cansado. Já daquele esforço que você fez, ao se alimentar, você cansa. Então, é uma fadiga crônica, permanente. Mesmo com as limitações impostas pelo problema de saúde, ela preside a Associação de Portadores de Esclerose Múltipla do Amazonas. Como a doença não tem cura, o tratamento depende de vários medicamentos, entre eles do Gilenya, que é fornecido apenas pelo Ministério da Saúde. Segundo a Ana, desde novembro do ano passado, o Gilenya está em falta na Central de Medicamentos do Amazonas. Se o portador ele fica sem a medicação, e o que ocorre? Novas lesões acontecem. O portador ficando a aparecer outros sintomas. Aí é a questão que o portador tem que ser internado para tomar corticoide e depois, ao reiniciar novamente a medicação, essa medicação que está em falta, o Gilenya, aí ele tem que baixar a UTI para poder voltar, porque é uma medicação muito forte. Com a falta do medicamento, os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Amazonas acataram a denúncia feita pela associação e entraram com uma ação na Justiça para garantir o fornecimento do remédio. Diante da gravidade do que foi narrado, o Ministério Público, no mesmo dia, ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal, porque esse medicamento é um medicamento que é fornecido pelo Ministério da Saúde para as secretarias de saúde dos estados, com o objetivo de garantir o abastecimento. A ação tramita na 3ª Vara Federal do Amazonas e aguarda a decisão da Justiça. De acordo com as promotoras de justiça de defesa dos direitos humanos à saúde pública, não há justificativa para a falta desse medicamento por tratar-se de um fármaco de alto custo e que não pode ter o fornecimento interrompido. Esse abastecimento é da União,
a grande responsável, então, por fornecer o medicamento aos pacientes. O Estado sempre, nessa relação do Sistema Único de Saúde, ele tem uma responsabilidade solidária. Então, há uma divisão, digamos, acadêmica de responsabilidades para efeito de efetivação do direito à saúde, mas a solidariedade no abastecimento, no cuidado, no fornecimento do serviço de saúde é sempre de todos os entes da Federação, União, Estado e Município. O prazo dado pela Justiça para regularizar a situação acabou na terça-feira, mas até agora não foi resolvida essa situação. E, de acordo com a ação, o descumprimento da ordem judicial gera por dia, para o governo do estado, uma multa de R$10 mil. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o fornecimento do medicamento é centralizado pelo Ministério da Saúde e disponibilizado para o Amazonas através do Programa Estadual de Medicamentos Excepcionais e que, por causa das dificuldades de aquisição e distribuição pelo governo federal, a Central dos Medicamentos daqui também está com dificuldades de garantir o fornecimento do remédio aos pacientes. A nota diz ainda que a Suzam está trabalhando para garantir o fornecimento da medicação, que deverá ser adquirida em processo de compra direta através do laboratório farmacêutico. E uma pesquisa feita pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado aponta que por ano, cerca de 8 mil pessoas no Amazonas são picados por algum tipo de animal peçonhento, como cobras, aranhas ou escorpiões. E o dado mais impressionante é que menos da metade dessas pessoas buscam assistência médica, colocando em risco a própria saúde. Veja na reportagem. Essa marca no braço do Richard foi o que restou de um susto no início do mês. É uma picada de escorpião. Ele estava em um sítio quando tudo aconteceu. Eu fui tomar café e fui pegar na minha bolsa e ele estava na minha bolsa e eu não percebi. Aí eu botei minha mão na minha bolsa e ele me picou nessa hora. Por sorte, ele foi logo levado para o hospital, onde foi medicado. Mesmo assim, ainda teve medo de ficar com sequelas. Eu pensei que a minha mão ia ficar com os movimentos involuntários que estava tendo, ficar tremendo. Ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem, né? Foi rápido. Com uma noite assim, o remédio passou rapidinho. Segundo especialistas, a história do Richard poderia ser diferente se ele não tivesse procurado ajuda médica. A busca tardia por assistência médica está associada tanto ao óbito quanto a desfechos indesejáveis, como, por exemplo, a infecção secundária. A pesquisa feita pela Fundação de Vigilância e Saúde do Estado aponta que nem sempre as vítimas de animais peçonhentos buscam hospitais. No caso dos escorpiões, por exemplo, estima-se que mais de 2 mil pessoas podem ser picadas, mas apenas 9,19% dos acidentes são notificados e metade deles recebe tratamento. Já em relação às serpentes, estima-se que por ano mais de 3 mil pessoas podem ser picadas, mas menos da metade é notificada. Desses, 60% recebem algum tipo de atendimento. O mesmo estudo apontou que 2 mil pessoas podem ser alvo de aranhas, mas só 6% dos casos são notificados e 36% recebem tratamento. Essas lacunas podem ir desde a gravidade do acidente, que pode ser não tão grave a ponto da pessoa não procurar assistência médica ou um serviço de saúde. E isso é particularmente preocupante, porque essa decisão do que é grave e que não é grave, ela cabe a um profissional médico, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2007 a 2014, mais de 17 mil casos de acidentes com animais peçonhentos foram registrados no Amazonas. No primeiro ano pesquisado, a proporção era de 10 acidentes para cada 100 mil pessoas. Já em 2014, eram 15 casos para a mesma população. Na época das cheias, os cuidados precisam ser redobrados, principalmente em áreas com mais vegetação e próximas a rios. As pessoas têm que ter o maior cuidado. Quando for vestir uma roupa, calçar um sapato, tem que bater a roupa, sacudir os sapatos, sacudir as redes, toalhas de banho, sacudir os colchões antes de se deitar, para evitar que tenha algum animal ali e possa picar as pessoas. E atenção, se for picado, nada de tentar tratamentos alternativos. Deve ficar em repouso, elevar o membro que tem o ferimento, onde o animal picou, e não tomar nada, não ingerir bebida alcoólica nem nada, e não colocar nada em cima do ferimento, porque às vezes a pessoa quer botar borra de café ou qualquer outra coisa achando
que é bom. Não é. Pode aumentar ou causar uma infecção. Então, de preferência, só lavar com água e sabão e procurar a unidade hospitalar o mais rápido possível. E ainda hoje tem interação ao vivo com a Rádio Acrítica. Micaele Cervalho e Adeilson Albuquerque trazem informações pra gente. A prefeitura quer voltar com a faixa azul lá na zona norte da cidade, na Max Teixeira, logo depois do carnaval. E o Sinetran pretende aumentar a tarifa de ônibus. A gente traz esses destaques daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. É um instante só.